Como conquistar e melhorar a sua autoestima quando você for atuar. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Suzana Araújo, sou atriz, professora de atuação e eu já dei aula para mais de 700 pessoas, acho que muito mais do que 700 pessoas. E essa live é uma live VaptVupt. Isso quer dizer o quê? Que você tem 1 hora para ficar aqui junto comigo, tirar as suas dúvidas e assim que você tirar todas as suas dúvidas e tudo mais, você vai poder aumentar a sua atuação, levar a sua atuação para um novo nível. E aí, Maria, né? Maria Vitória, tudo bem? Tudo bem, Leite? Como que você vai? Muito feliz ano novo, né, para todo mundo. Me contem aí se vocês estão contentes com esse novo ano. Eu tô muito feliz, inclusive, porque esse é o ano das realizações. É um ano que a gente vai começar a realizar o nosso sonho de ser atriz. Vai ser o ano das realizações. Então, se esse ano é o ano da realização para você também, escreve aqui embaixo. 2024 é o meu ano de realizar o meu sonho, tá? Não sei se essa live vai ficar salva, eu não sei se as lives do VaptVupt vão ficar salvas. Até porque, né, gente, eu queria muito que vocês prestassem atenção no que eu tô falando aqui. Porque toda vez que eu falo que vai ficar salvo ou se não vai ficar salvo, vocês ficam, então eu assisto depois, então eu vejo depois. E aí depois nunca chega, né? E pro seu ano ser um ano verdadeiramente de realizações, você precisa começar a se dedicar, né? E parte da questão aqui, a gente tem que falar bastante sobre a questão de autoestima, né? Tem muita gente que tem baixa autoestima quando vai atuar. Vocês têm essa questão? Me contem aqui. Se vocês têm esse problema, quem tá aqui no TikTok, vocês estão me ouvindo bem? Vocês estão conseguindo me ouvir? Porque pra mim o som tá bem baixinho. E aí eu tava gritando, falando muito alto. E agora eu moro num condomínio. É porque eu gosto de assistir no 2 vezes, Sim? Então beleza. Eu também gosto de assistir as coisas no 2 vezes, mas a gente perde muito conteúdo, viu? Normalmente a gente demora. Assistindo as coisas no 2 vezes, o nosso cérebro ele passa a ficar mais ansioso. Tem que tomar muito cuidado mesmo. Com esse hábito de assistir tudo no 2 vezes, tudo no mais rápido, porque senão a gente vai se transformando cada vez em pessoas mais ansiosas, mais apressadas. E as coisas, elas não acontecem no 2 vezes, né? A nossa vida, ela não acontece no 2 vezes. As nossas oportunidades para tornar o nosso sonho realidade também não acontecem dessa maneira. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Tô falando isso pra você, mas eu também assisto, tá? Tô falando porque eu sei que é assim que funciona. E aí, o desafio atualmente tem sido, eu vou assistir as coisas numa vez só mesmo. Tudo bem, Mate? Mate, se você estiver aqui ainda, eu preciso muito falar com você. Viu, Matheus? Eu acho que você tá aqui, eu tenho muito que falar com você. Eu espero que no dia 8 você esteja no encontro, porque eu preciso falar com você. Let's bora, então, né? Quando a gente vai falar sobre atuação, a gente precisa muito começar a pensar sobre eu estou sendo exposta, né? Então, quem aí tem essa sensação de que você vai começar a atuar e aí você vai começar a ser exposta a uma situação? Então, isso quer dizer o quê? Que eu vou ficar na frente das pessoas e as pessoas podem comentar sobre mim. Elas podem falar o que elas quiserem, elas podem pensar o que elas quiserem. E muitas vezes a gente escuta ou sente, né, que a gente está sendo julgada, ou que as pessoas estão falando mal da gente, né, falando assim, ela quer ser isso e ela não tem talento para isso, né, com muitas aspas. E eu lembro, só uma historinha, né, pra vocês, mas eu lembro que quando eu comecei na atuação eu me senti muito assim. Eu até escrevi isso num livro uma vez. Esse livro eu nunca lancei, vamos ver se esse ano eu lanço ele. Mas eu escrevi isso dentro de um livro, né, que eu já conheci uma pessoa, ela era da minha família. E eu lembro que chegou nos meus ouvidos que ela tinha falado que eu atuava muito mal. Que ela tinha assistido uma apresentação minha e ela falou assim, Suzana atua muito mal, eu não sei por que ela quer fazer isso. E eu lembro que naquela época eu fiquei muito decepcionada, porque era uma pessoa que eu admirava muito. E no fim das contas, assim, o que foi que aconteceu foi que eu continuei fazendo o que eu tava fazendo, né? Que era estudar, era continuar praticando. E eu lembro que pra eu não ser
pega, assim, naquele desânimo, né? Porque muitas vezes, quem aí tem, né, esse desânimo, um negócio que a gente não sabe muito bem explicar, né? Pra eu não ser pega nesse desânimo de realizar meu sonho, tornar meu sonho realidade, eu tive que melhorar muito a minha autoestima. E foi por isso que eu decidi escolher entre uma das dúvidas do formulário. Alguém aqui mandou dúvida no formulário? Se você não mandou e você quiser mandar uma dúvida para eu responder em 1 hora, você tem que mandar lá no formulário, tá? O formulário já está nos grupos da escola. E vocês que estão aqui no TikTok, a gente já vai conversar também. Então já está, tá bom? Ah, e no final eu tenho um convite pra vocês. Então fiquem aqui até o final. É muito rapidinho. Deixa eu só abrir aqui a minha colinha. Então me mandem aqui, como que tá a autoestima de vocês, quando vocês vão atuar, o que vocês andam fazendo? Ela tá alta, ela tá baixa? Me contem aqui. Ou quando você tá atuando, ela fica baixa mesmo? Nossa, minha internet tá muito ruim nesse exato momento. Peraí. Deixa eu abrir aqui. Já era pra estar aberto, mas o meu computador travou. E aí eu precisei fechar tudo pra ele voltar a sobreviver, né? Então vamos lá. Então, pra quem não me conhece, eu sou a Suzana Araújo, sou atriz, professora de atuação. E eu já dei aula pra mais de 700 pessoas. Uma dessas pessoas estão aqui, né? Quem aí já teve aula junto comigo, manda aqui se você é fadinha ou se você não é fadinha. E dentro desse meio tempo, né? Eu fico com receio de atuar quando ela está baixo. O que eu faço? E a gente pode conversar sobre isso, né? Então, o que eu faço pra resolver essas questões de autoestima, né? A gente sempre que vai fazer alguma coisa, principalmente as mulheres, né? Mas sempre que a gente vai fazer alguma coisa, a gente sente um peso muito grande nas nossas costas, né? A gente fica com... Os nossos julgamentos, eles vão além do que muitas vezes os homens sentem, né? Que é a questão de... Hoje em dia até mais, né? Mas de beleza, né? Então, se a gente não se sente aquele dia bonita, o que a gente faz? Como que a gente resolve? E eu preciso muito que vocês entendam que a nossa autoestima, ela não necessariamente é uma coisa de fora pra dentro, mas de dentro pra fora. E aí eu vou explicar. Muitas vezes a gente quer, eu preciso muito melhorar a minha autoestima. O que o povo costuma fazer, né? Eu vou fazer uma skincare, eu vou fazer uma coisa pra melhorar o meu rosto, a minha pele. Isso é bom? O nome disso é autocuidado. É você parar e cuidar de si mesma. Então você vai lá, cuida da sua pele, cuida do seu corpo, faz um exercício físico pra você ajudar na sua autoestima. Só que a questão é a seguinte, se muitas vezes isso tá se repetindo e você não está cuidando do seu mental, ou seja, da sua cabecinha, o que passa a acontecer? Você passa a ter crises de autoestima muitas vezes. E aí essa autoestima, ela passa a gerar uma coisa que a gente chama de insegurança. Você fica insegura quando você vai atuar. Você fica insegura quando você vai estar na frente das pessoas apresentando alguma coisa. Você fica insegura quando você tá na frente da câmera, porque você olha pra si mesma e você pensa, eu tô feia hoje. Ou, esse jeito que eu falo, esse jeito que eu me mexo, esse jeito que eu me comporto, né? Quem aí não consegue nem assistir um vídeo seu mesmo quando você tá com um vídeo? Quem aí não consegue assistir nenhum vídeo, né? Isso tem a ver com a nossa autoestima. E aí eu preciso muito te falar que é impossível você atuar se a sua autoestima tá sempre muito baixa, porque você fica insegura. E sem a segurança para conseguir atuar, quando você assiste a sua atuação, você passa a perceber ela. Você não conhece, né? Você não tem ferramentas o suficiente para descobrir que a sua atuação está insegura. Porém, contudo, todavia, eu que trabalho assistindo muitas pessoas, eu tenho ferramentas suficientes para descobrir se você está insegura quando você está atuando ou não. E aí o que passa a acontecer? Passa a acontecer que, caso surja uma oportunidade para você,
como você tá muito insegura porque sua autoestima tá baixa, você perde as oportunidades. Percebe o tamanho do problema que a gente tá arranjando aqui? Que ele tá virando tipo uma bola de neve? Eu tô com uma dúvida se eu posso fazer só uma aula de teatro ou eu tenho que fazer faculdade. Depende do seu plano de carreira. Inclusive, se você tá com dúvidas sobre carreira, se você tá insegura com a sua atuação, eu acabei de abrir as inscrições para um curso ao vivo e gratuito que se chama Desafio Atriz de Sucesso, onde a gente vai falar sobre carreira e a gente vai falar sobre como você pode conquistar a confiança quando você vai atuar. Para você se inscrever, é só você clicar no meu link da bio, tá bom? Ou você me mandar uma mensagem, você que escolhe. É gratuito e online, tá bom? Então, dentro dessa parte de insegurança, a gente vai gerando uma bola de neve. E aí vai começar a ficar muito pesado pra você carregar. E aí, quando você olhar pra frente, você vai falar assim, eu tinha uma oportunidade, eu perdi. Eu tinha Eu tinha finalmente começado, né, na minha carreira, e aí agora não tá rolando nada, não tá acontecendo nada, né? Então, o que a gente precisa começar a pensar? Que primeiro, para você conquistar a sua confiança, você tem que começar a se livrar desses tipos de pensamento que eu chamo de pensamentos intrusos, chama de pensamentos intrusos e pensamentos catastróficos, que é quando você, primeiro, você olha pra si mesma e você não gosta do que você vê, você não gosta da sua aparência, você não gosta do que você tá fazendo, você não gosta da forma que você fala, que você age, que você faz as coisas, né? E o pensamento catastrófico é quando você começa a pensar, oh meu Deus, que desespero, vai dar tudo errado, eu não vou conseguir, eu não vou dar certo como atriz, porque eu sou esse ser humano. Eu sou essa pessoa insegura. E aí você começa a gerar um monte de futuro que não existe e que pode muitas vezes nem acontecer. Que é, né? Eu vou ter uma oportunidade, não vai, e eu vou perder. Ou eu nunca vou dar certo como atriz, eu nunca vou ganhar dinheiro como atriz. E aí a gente tem vários problemas que vão gerando mais insegurança pra você. O que a gente precisa começar a fazer pra vencer esse tipo de pensamento? A gente precisa começar a entender que nós precisamos de 3 coisas, tá? E eu até escrevi essas 3 coisas aqui. A primeira é ter ferramentas na hora que você vai atuar. Então, se você não tem ferramenta suficiente, não tem mesmo como você vencer a sua insegurança. Não tem mesmo como você aumentar a sua autoestima. A segunda coisa é praticar da maneira certa. Então, hoje mesmo, quem viu esse vídeo? Me contem aqui. Eu acabei de postar um vídeo estreando um quadro da Maia, que é a Fada Sensata. E a Maia fala isso, né? Que a pessoa tá treinando a atuação, só que esse treinar a atuação não tá levando ela pra lugar nenhum. Por quê? Porque ela tá praticando da maneira errada. Todas as escolhas que ela tá fazendo são as escolhas erradas. Eu já vou explicar melhor sobre isso. E o terceiro é diminuir o peso. Então, você ser só atriz. Muitas vezes vocês têm mania e tem é um hábito terrível. Eu queria excluir esse hábito de vocês. Eu queria que vocês parassem de fazer isso. Vocês querem ser tanto atriz quanto diretoras também da cena de vocês. Então vocês começam a colocar pesos que muitas vezes nem são de vocês. Vocês colocam um peso que nem deveria existir, coisas que não deveriam ser problema de vocês. E aí o que passa a acontecer? Atuar começa a ser um peso pra você, começa a ser uma coisa difícil demais, né? Quantas vezes você já pensou, pra eu ser atriz eu tenho que me esforçar muito, eu tenho que fazer tudo, eu tenho que conseguir, eu tenho que ser perfeito, eu tenho que não sei o quê. E aí você se olha no espelho e aí a sua autoestima tá ruim e você fala assim, mas eu não vou conseguir porque olha quem eu sou hoje. É impossível. Então tá na hora de você começar a construir, ter essas 3 coisas que eu falei aqui pra você aumentar a sua autoestima, e aí assim aumenta também a sua autoconfiança, aumenta também o seu poder pessoal, né? Que vocês são pessoas poderosas, então o seu poder pessoal também. E aí você consegue sim crescer na sua atuação, levar a sua atuação para um novo nível, para pegar toda aquela bola de neve que você construiu e quebrar ela, para ela se desfazer, tá bom? Eu vou falar alguns passos aqui, mas grande parte do que a gente vai fazer lá dentro do Desafio Atriz de Sucesso, a gente vai trabalhar também, tá bom? Então já pega o caderno, pega uma caneta,
para você anotar as coisas que eu vou falar aqui, porque elas são valiosas, né? Inclusive, muitas coisas que eu ensino nas minhas lives, elas são conteúdos de cursos que eu trabalho. Então, essa primeira, que é a ferramenta, né, que eu vou falar, a gente vai falar muito mais sobre isso lá no evento ao vivo e gratuito. Eu tô chamando ele de curso online, né? De curso online. É um desafio que eu tô animadíssima, inclusive, pra fazer. E aí, a gente vai falar sobre isso melhor lá dentro, tá bom? Mas vamos lá, pegou o caderno? Pegou a caneta? Curtam aqui a live pra eu saber se vocês estão anotando as coisas que eu tô falando. Mandem corações pra eu ver se eu posso começar a falar. É só clicar na tela que eu acho que as curtidinhas sobem. Mandei um coraçãozinho. Essa live vai até a 21h21, hein? Então aproveitem enquanto a gente tá aqui. Eu não consigo enxergar nada. Vamos lá. Então, let's bora, né? Vamos falar sobre isso. Primeiro, a grande maioria de vocês acreditam, não sei de onde vocês tiram isso, que a única coisa que uma atriz faz e que ela precisa ter é uma boa memória pra ficar decorando texto, né? Quem dera. Se fosse só isso, um monte de gente ia ser atriz, né? Porque decorar texto é a coisa mais fácil que existe no planeta Terra, né? Qualquer pessoa consegue decorar um texto. Queria só falar isso pra você, que isso nem é uma grande habilidade, não é nenhuma habilidade considerável pra alguém começar a se considerar atriz, né? Eu tô falando bastante sobre isso, quem tá acompanhando meus conteúdos vai entender o que eu vou falar, né? Mas de qualquer maneira, depois que terminar essa live, você assiste, tem alguns quadros novos aqui dentro. Mas você deveria parar de se preocupar com esse negócio de você, eu tenho que ficar decorando texto, eu tenho que ser boa decorando texto, porque não é isso que vai transformar a sua atuação numa atuação de qualidade, tá? Não é isso. Você vai continuar decorando texto e ainda continuando decorando texto, você ainda vai continuar se sentindo insegura quando você estiver na frente das pessoas. Então, o que você precisa começar? Primeiro, você precisa começar a ter ferramentas de atuação, tá? Então, você vai ter essas ferramentas, e essas ferramentas elas vão facilitar o seu caminho até você chegar no momento em que você vai estudar um texto. Então, o Matheus tá aqui, e ele a gente chama, né, de elfo esmeralda. Por que ele é um elfo esmeralda? Porque ele faz um curso aqui dentro da escola que se chama Fala Inesquecível. E dentro do Fala Inesquecível, eu pego todas essas ferramentas e eu organizo pra você, tintim por tintim, passinho por passinho. Quando você tem um passinho de cada vez, o que começa a acontecer? Cada passinho que você dá, cada ferramenta que você aprende, a sua autoconfiança e a sua coragem em atuar e a sua autoestima, ela vai aumentando também. Então, por exemplo, o Matheus falou, né? Como que eu faço pra atuar quando eu tô nos dias que não estão muito bons, né? Que a minha autoestima tá ruim. O que eu deveria fazer? Primeiro, lá dentro do Fala Inesquecível, aí, Matheus, isso é novidade, tá? Você tá sabendo das coisas antes. Mas lá dentro do Fala Inesquecível, a gente tem uma ferramenta que eu chamo de ferramenta de destrave. Pra que serve essa ferramenta? Pra você se livrar desses pensamentos intrusos e catastrófico que você fica inventando de colocar aí na sua cabeça, e aí você fica gerando um monte de problema lá na frente. Então é pra isso que serve o destrave. O destrave é uma das ferramentas mais poderosas que eu tenho em todos os cursos. Inclusive no Superatriz, eu fui perguntar pra todo mundo qual ferramenta tinha ajudado mais, e eles falaram que era o destrave, a ficha viva da personagem. Você tem a ficha viva ainda? A ficha viva da personagem. E além da ficha viva, também... Qual que era a última? Acho que era o movimento vida. E o movimento vida, que ajuda você a entrar na personagem. Então, olha isso, né? Uma das ferramentas mais poderosas é a primeira ferramenta. A gente já começa quebrando várias coisas que estão dentro da sua cabeça e que estão te atrapalhando quando você vai começar a atuar. E aí, o que acontece? Logo de cara a gente já resolve esse problema, tá? Su, ok, muito legal, muito bacana. Mas, e se eu tiver uma questão, né, de autoestima? Alguns outros tipos de pensamentos, né? Então, eu vou criar minha personagem, mas aí eu fico insegura. É justamente por isso que a gente tem a ficha viva da personagem. Dentro da ficha viva da personagem, inclusive, eu começo falando sobre você, sobre quem você é. Se você não se conhece, se você não sabe quem você é, não tem como você atuar.
a gente tem que começar sempre falando sobre nós mesmos. Se eu não me conheço, se eu não sei quem eu sou, como é que eu vou conseguir atuar? Nós vamos falar bastante sobre isso também lá dentro do desafio, tá? Então, se você quiser se inscrever, é só clicar no link da bio. Mas é muito importante que vocês comecem a entender que nenhum ator, nenhuma atriz profissional, eles começam a fazer as coisas pegando o texto e decorando ele. E aí você pode até falar, tá bom, Su, eu já sei, eu tenho que me conhecer melhor, pra minha autoestima também melhorar, pra eu conseguir atuar de uma forma mais que eu sinta orgulho, né, da minha atuação. Mas, e se ainda assim eu não conseguir ficar contente, né, com o que eu tô fazendo? Né? Se eu fizer, que nem o Matheus falou, né, e se eu fizer uma cena e naquele dia eu tô meio com a autoestima baixa? Primeiro, você vai fazer uma coisa que eu chamo de acolher. Então, você vai acolher quem você é. Você vai acolher aquele dia, né? Vocês acham que eu nunca estive em momentos? Gente, pra vocês terem ideia, eu vou contar um negócio pra vocês. Pra vocês terem ideia, eu já atuei com febre. Eu já atuei sem voz. Tem coisa que pode acabar mais com a autoestima do que isso. Você tá com aquela voz, sabe aquela voz de pato? Uma voz estranha que não combina com nada? Pois é, eu tava exatamente assim. Exatamente assim. Uma voz esquisita, sabe? Eu fiquei muito magoada aquele dia, inclusive, porque eu queria muito apresentar. E aí, quando finalmente chegou a minha vez, quando finalmente eu podia atuar, quando finalmente eu podia fazer alguma coisa, o que aconteceu? Não tinha mais não tinha voz, não tinha nada, né? Então a gente precisa, assim, tomar muito cuidado com o nosso corpo quando a gente vai fazer as coisas. Mas, enfim, já atuei, né? Já fui fazer foto. Hoje mesmo eu recebi uma pergunta falando sobre como que eu tiro foto para apresentar, né? A gente usa a ferramenta para mandar foto, assim, a gente usa as vibes das personagens, né? Pra gente conseguir. Mas enfim. E aí eu peguei e falei assim, nossa, quando eu não conhecia essa ferramenta, que eu não conhecia as vibes das personagens, todas as minhas fotos que eu mandava pra agência eram horrorosas. Eu detestava todas as fotos. Era o meu pavor. E eu já fiquei. E isso acaba com a gente, né? Porque a gente quer muito apresentar alguma coisa e ir bem naquilo. E aí, na época, eu tava muito mal. Eu falei, né? Já apresentei com febre, provavelmente era no mesmo momento, assim. E aí, uma voz horrível. Já apresentei com gripe. Imagina só, o seu nariz escorrendo, assim, se limpando. Ok, vamos lá. Vamos começar. Uma gripe terrível. Aí, não tem voz que aguente, né? Não tem voz que aguente. Então, assim, a gente tem que tomar muito cuidado com essa parte, porque se a gente tá sem voz, resta o quê? Acolher, né? Resta só acolher. Inclusive, nossa, gente, tem uma fofoca pra contar. Teve um ano, eu já produzia conteúdo já aqui, mas teve um ano que eu não lembro muito bem o que aconteceu. Eu fiquei muito doente e eu acho que eu fiquei mais de uma semana sem voz. Eu fiquei desesperada. Porque eu não podia gravar conteúdo aqui. E eu fiquei muito preocupada. E não tinha o que fazer, assim. Não tinha remédio que fazia minha voz voltar. Aí eu fiquei pegando algumas pastilhas, algumas coisas assim. E eu lembro que a minha voz ficou prejudicada durante aquele ano inteiro. Então eu fiquei o ano inteiro com uma voz muito ruim. Muito ruim mesmo. Nunca mais isso aconteceu. Eu nunca mais fiquei sem voz. Inclusive eu fui em show, gritei em show. Nunca mais fiquei sem voz. Mas na época que eu tava atuando, eu fiquei, né? Foi que eu tava apresentando essa peça. E nesse ano eu também fiquei, acho que era 2021. Então, já entendeu, né? O que você precisa é de ferramentas, tá? A gente vai aprender algumas lá dentro do desafio Atriz de Sucesso, mas você também, se você quiser continuar, né, depois do Atriz de Sucesso, no dia 25 de janeiro, abrem as matrículas pro Fala Inesquecível, tá bom? Então já vai conversando com a sua família, já vai falando, a gente vai fazer uma live sobre conversar com a família também. E aí a segunda coisa que a gente tem que fazer é você praticar da maneira certa. Não adianta você ficar pesquisando ferramenta, tipo, como decorar um texto em 5 minutos.
né? Não vai adiantar. Não vai adiantar porque você tá pulando várias fases. Tá pulando várias fases. Qual que é a primeira fase quando você pega um texto? Primeiro, a gente faz uma coisa que eu gosto muito de chamar de... Eu tô pensando entre análise ou diagnóstico. Eu acho que eu vou chamar de diagnóstico. A gente pega o texto e a primeira coisa que a gente faz é um diagnóstico dele. Eu tenho que descobrir informações sobre esse texto. Porque muitas vezes vocês acham que o autor, ele já... Oiê, tudo bem? O autor vai dar todas as informações pra você. Ele não vai. O texto que você pegou na internet não tem todas as informações. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é um diagnóstico desse texto. Descobrir informações que o autor escondeu de você. Aí, depois que você faz esse diagnóstico, você decora o texto? Não, você improvisa esse texto em cima das informações que você descobriu no diagnóstico, tá? Assim que você pega todas aquelas informações que... Oi, Melissa, tudo bem, maravilhinda? Assim que você pega todas as informações que você descobriu no diagnóstico e improvisa o texto, né? Aí você começa a preencher a ficha viva da personagem. Então você preenche aquela ficha, você estuda aquela personagem, descobre mais coisas, aumenta o seu diagnóstico. Aí depois que você faz isso, aí você começa a trabalhar com o texto. Aí você começa a estudar esse texto, fazer uma análise dele, descobrir como que você vai reagir em cima do que tá escrito. Oi, Isa! Tudo bem, maravilhinda? Quanto tempo? Sim. Gente, as lives elas vão acontecer sempre às 20h20, tá bom? Então, a gente vai ter lives às 20h20 até 21h21, tá bom? E aí, quem tá aqui e ainda não se inscreveu no evento, né? Eu tô chamando de curso ao vivo e gratuito, né? Então, nesse curso online gratuito, é só você clicar no meu link da bio e se inscrever no desafio Atriz de Sucesso. Gente, vai ser um desafio real, tá? Eu organizei, tipo, o que você vai fazer em cada dia, em cada momento, em cada lugar, né? Isa, eu saí da escola, não sei por onde começar agora. Saiu de qual escola? Da minha escola? Peraí que eu não sei quem é. Ah, não tô vendo. Ah, é o Miguel. Pera, Isabela e Miguel. Eu tô vendo só o Miguel. Não entendi o que você saiu da escola. Explica isso direito, que eu não tô entendendo. Ah, você se formou? Ah, se formou no ensino médio? Ai, que demais! Parabéns! Enfim, então a gente... Se você não sabe nem por onde começar, se inscreve no Atriz de Sucesso. É um evento, um curso online e gratuito, tá? Ele vai acontecer nos dias 22, 23, 24 e 25. E aí, pra você se inscrever, é só clicar no meu link da bio e voltar aqui e contar que você se inscreveu, tá bom? Quem aí já se inscreveu, inclusive? Ah, gente, não dá pra gente seguir o que os irmãos querem, né? Por isso que vocês precisam de coisa de carreira, tá vendo? Porque senão vocês ficam seguindo o sonho dos outros. Mania de seguir o sonho dos outros. Né? Então percebe que não adianta nada você ter a ferramenta se primeiro você não sabe como usar ela e segundo, se você não organiza essa ferramenta, né? Eu tenho muito seguidor que tem uma mania terrível de inventar a ferramenta. Então eu falo aqui, né? Gente, vocês têm que usar a ficha viva da personagem. A pessoa não sabe quais são as informações da ficha viva. A pessoa não sabe quais são as informações importantes pra ter aquela personagem, pra criar aquela personagem. Mas a pessoa vai lá e cria a ficha viva sozinha. Se for o do dia 8, eu já me inscrevi. Não, o de dia 8 é a nossa reunião. Inclusive, eu vou falar com você no dia 8. Esteja no dia 8, por favor, tá? Que a gente tem que falar sobre um bônus que você recebeu e ele vai chegar pra você esse ano. Tá? Então, o que a gente começa a fazer? Não adianta nada você ter ferramentas se primeiro você não sabe organizar as ferramentas, o que você tem que fazer em cada momento quando você vai atuar. E segundo, se você não tem um método, né? Então, você ter um monte de ferramentas e você não souber organizar é porque você não tem método de atuação. E aí você tá praticando da maneira errada. Então, onde eu vou falar melhor sobre método de atuação, sobre ferramentas de atuação? Lá no evento, né, no curso online gratuito, eu vou falar melhor sobre isso, tá? Pra você.
Então lá eu falo, explico, vou falar melhor sobre isso, aqui dentro não dá, tá? Agora, o que é praticar da maneira errada? É você ficar pegando um monte de texto na internet, texto que nem é pra sua idade, e pra você ficar treinando lá. É claro que a sua autoestima vai estar no lixo, porque você tá treinando um monte de coisa e fazendo tudo errado, né? Então, se a gente tá fazendo tudo errado, você tá vendo que tá dando errado. Pra você começar a olhar e começar a ver que as coisas estão dando certo, você precisa começar a fazer as coisas da maneira certa, tá? Então, é muito importante que vocês comecem a entender sobre isso. E a terceira, mas não menos importante, e era a que eu mais queria falar aqui dentro dessa live, porque vocês têm uma mania terrível de fazer isso, né? Que é diminuir o peso. Você ser apenas ator ou atriz. Vocês não são diretores de uma cena. Não são vocês que têm que fazer algumas escolhas. O que acontece? Deixa eu pegar um negócio aqui. Vamos lá. Né? Tudo que a gente tá falando aqui são... Pegar aqui a ideia do Miguel, né? Que o Miguel, Isabela e Miguel. Mas pegar aqui a Isabela e Miguel. O Miguel falou que ele terminou o ensino médio, né? E aí o irmão dele tá falando assim, vai lá e faz uma faculdade de administração. Por que o irmão dele quer que ele faça isso? Porque a faculdade de administração é uma faculdade mais segura, com muitas aspas, tá? Com muitas aspas, porque minha irmã faz faculdade de administração e eu sei como é que tá esse negócio. Então, com muitas aspas, ela tá fazendo... Então, né, a sensação de, vai ter emprego e não sei o que, pra você. Outra coisa também que as pessoas falam bastante, faz uma faculdade que vai te dar emprego, que vai pagar as suas contas, né? Quem disse que a atuação não paga a conta? Mas tudo bem. Mas é uma escolha do Miguel seguir por esse caminho ou não. E aí o que passa a acontecer? Tem que tomar muito, mas muito cuidado para vocês não escolherem as coisas em cima do que os outros querem. Então, os outros querem que você faça alguma coisa e você vai lá e escolhe. Então, isso é uma escolha errada, porque você está planejando todo o seu sonho, toda a sua carreira em cima do que outras pessoas querem. Suzana, mas eu sou menor de idade, ou eu ainda não posso... Então, se você é menor de idade, você ainda pode começar realmente a realizar o seu sonho agora, em 2024, porque a carreira de atriz é a única carreira, a carreira artística até, né? Carreira que você pode começar antes de completar 18 anos. Você não pode ser administrador com menos de 18 anos. Você não pode ser médico com menos de 18 anos. Mas você pode começar uma carreira de atriz com menos de 18 anos. Pode começar. Não que você vai ser considerada atriz a partir do momento que você decidiu ser atriz. Eu falei sobre isso no conteúdo também. Vocês têm a mania de decidir as coisas e falar que já são. Eu já sou atriz. Nunca estudou. Não acompanha os conteúdos aqui. Tô de olho em vocês. Não acompanha os conteúdos, né? Não lê os meus e-mails. E aí a pessoa do nada acorda de manhã e fala, eu sou atriz, né? Como se fosse desse jeito que as coisas aconteceram. Ou, né, que as coisas acontecem na vida real. Sem estudo a gente não se torna nada. Não tem como a gente virar alguma coisa. Tudo demanda estudo. A sorte que a gente tem é que a gente estuda coisa que a gente gosta. Tipo, é muito legal estudar atuação. Que bom que eu estudo isso. Gente, pra vocês terem ideia, tem aula dentro de cursos que eu faço, assim, que eles são gravados, eles têm mais 4 horas de duração. E eu faço. Vocês têm ideia disso? Que eu faço? E eu faço e saio assim, mano, que bom que eu estudei hoje, sabe? Que bom que eu fiz essa aula hoje. A gente estuda de sábado, a gente estuda de domingo. Coisa mais normal do mundo. 9h03 e eu tô trabalhando, falando sobre o assunto que eu mais amo na Terra. E eu não tô aqui, que saco, eu tenho que ficar falando sobre isso. Não, eu tô feliz. Vocês estão vendo algum sinal de tristeza aqui na minha cara? Eu tô muito feliz, eu tô na minha casa nova, que eu conquistei graças ao meu trabalho como atriz e como professora. Olha só, que doideira, né? Então, assim, a gente tem que parar também, a gente chama, né, de terceirizar. Então, eu vou terceirizar o meu sonho, eu vou passar o meu sonho e toda a responsabilidade em cima da outra pessoa. A outra pessoa decide o que ela quer que eu faça da minha vida, da minha carreira, mas eu depois vou ficar falando que eu não realizei porque um dia alguém falou que não era legal. Aí o tempo vai passando, as coisas vão acontecendo e você vai perdendo todas as oportunidades que surgem pra você.
Se você não quer passar por essa situação, aí a gente tem lá o evento ao vivo gratuito. Se inscreve, clica no link da bio, já vou mandar pro pessoal. Mas, de qualquer maneira, é muito importante que vocês, voltando, né? Abrir um parênteses gigante, mas que vocês, e vão fechar os parênteses, que vocês comecem a se concentrar no que vocês vieram fazer. Que é, uma atriz é aquela que cria o personagem. A diretora é aquela que fala, usa isso aqui que você criou. Pensa nessa outra possibilidade. E se você fizesse de outro jeito? Só que vocês querem pegar todo o peso do mundo. Vocês querem criar personagem, se dirigir, atuar, criar o próprio texto, e não sei o que, tudo sozinha. E aí é claro que atuar vai ser um peso pra você. É claro que atuar vai ser difícil demais. É claro que a sua autoestima vai pro lixo. Porque você quer fazer tudo sozinha. O que a gente aprende sozinha nessa vida, gente? Nada. A gente não aprende nada sozinho. Sabia que um bebê só aprende a falar porque a gente fala com ele? Se você não falar com um bebê, se você ficar um ano inteiro com um bebê sem ele ter contato com outras pessoas e você não falar com ele, ele não aprende a falar. Sabia disso? Se você pegar um bebê e não ensinar pra ele como comer, ele não sabe comer. Ele aprende a comer vendo você comendo. Então, por que cargas d'água você, que não sabe como que uma atriz faz pra atuar, se inventa de fazer as coisas sozinha? Vocês têm muita mania também de ficar assistindo as pessoas nas câmeras. Então, eu assisti um filme, e aí você pega a cena daquele filme. Quem já fez isso? Pega a cena daquele filme porque você gostou muito, e aí você treina essa cena sozinha. E aí você assiste e fala, meu Deus, ficou horrível. Usar o vocabulário de vocês, né? Nossa, ficou uma bosta. Tá horrível isso aqui. Por que será que tá horrível? Primeiro, você não tem a menor ideia sobre quais ferramentas a atriz está usando para ela conseguir chegar naquele resultado. Segundo, você está tentando se dirigir e atuar ao mesmo tempo. Então você está tentando carregar um peso que não é seu. E terceiro, você está se comparando. É óbvio que você vai achar que você atua mal. Óbvio. Porque você está se comparando com uma pessoa que já é muito mais experiente na atuação do que você. Você não acha que isso é injusto com você mesma? Você não acha que isso é errado? Não é cruel? E é você mesma que tá fazendo. E é claro que a sua autoestima vai estar no lixo. Porque você insiste em fazer as coisas e escolher fazer as coisas da maneira errada. E aí os resultados sempre serão ruins. Porque você escolhe fazer do mesmo jeito sempre. Seguir o mesmo caminho, fazer as coisas do mesmo jeito. Gente, pra mim, o ano de 2024 é o ano das realizações. Então eu já contei isso pra vocês. Mas para que esse ano seja o ano das realizações, eu também preciso começar a tomar as atitudes que eu não tomei o ano passado. Então esse ano, por exemplo, eu queria muito me destacar como criadora de conteúdo. Só que o ano passado eu não consegui fazer isso. Porque eu estava concentrada em outras coisas. Esse ano, o meu conteúdo já mudou. Tem gente que gostou, tem gente que não gostou, tem gente que tá indo embora. Faz parte. Mas para eu realizar, tornar o meu sonho realidade, né, me destacar. Inclusive eu até falei assim, nossa, eu quero estar no TikTok Awards daqui a alguns anos. Porque eu gosto de fazer isso, pra mim é divertido. Mas de qualquer maneira, pra eu conseguir tornar isso realidade, eu preciso tomar as atitudes que eu não tomei o ano passado. Senão nada nunca vai acontecer. Concorda comigo? Não faz sentido? Agora, para o ano ser de realizações, você também precisa começar a tomar as atitudes certas para que essas realizações aconteçam. E é justamente por isso que eu criei o desafio. É um desafio, Atriz de Sucesso. Um curso online gratuito. Para colocar você em movimento.
Pra você parar de ficar parada, assim, esperando as coisas acontecerem. E aí fica lá, tentando atuar sem ferramenta, treinando, mas treinando do jeito errado, e fica tentando ser atriz e diretora ao mesmo tempo. Aí a autoestima vai lá no lixo, não sabe por quê, o que tá acontecendo. Tá acontecendo por causa disso. Porque tá fazendo a escolha errada. Tudo isso aqui que eu falei são escolhas. É você que tá escolhendo fazer desse jeito. E olha só que legal, tem um jeito mais legal de fazer. Um jeito mais divertido, mais leve, mais acolhedor. Mas você tá lá, eu vou escolher, eu vou fazer desse jeito. E aí fica difícil mesmo. Tá? Então, se você tá aqui e você deseja, né, aumentar o seu nível de atuação, ir para um novo nível, a gente tem o desafio para você começar, né, no seu ano da maneira certa, realizando o seu sonho. Então lá dentro a gente vai falar assim sobre carreira. Eu tô com muita vontade, vocês vão ver que o meu conteúdo ele vai passar assim a falar um pouquinho sobre carreira, mas também nós vamos falar sobre questão de atuação. Então como que você faz para conseguir atuar? Para levar a sua atuação para um novo nível, tá bom? Inclusive, você que tá aqui, eu vou até falar para você compartilhar os conteúdos, chamar outras amigas, chamar um pessoal que tá em volta de você. Porque às vezes, você compartilhando um conteúdo que você tem aqui, a sua outra amiga estava perdida, já se encontra também. Então, é muito importante que vocês tenham esse hábito de compartilhar os conteúdos, assim vocês chamam mais pessoas para participar e vocês ajudam mais pessoas também. Porque eu não sei se vocês sabem, mas eu criei a escola para fazer chegar um conteúdo de qualidade de atuação para mais pessoas, tá? Então, é para fazer mais gente receber um curso de qualidade. Porque tem muito curso mequetrefe, tá, gente? Uns cursos ruins, uns cursos horríveis, que você não tem acompanhamento, você não tem onde mandar pergunta, as aulas são gigantescas, não tem como você assistir. Aí, muitas vezes os cursos não tem ferramenta. Começa a falar pra você que você só tem que pegar texto e decorar. Então não faz o menor sentido, tá bom? Então o que a gente precisa começar a fazer? Precisa começar a encontrar escolas que tenham qualidade, que entreguem qualidade de ensino. E esse era o meu objetivo. Inclusive, era uma das coisas que o povo falava que eu nunca ia conseguir, né? Você vai fazer um negócio digital. Só que além de ser digital, eu queria que chegasse no mundo inteiro. Com qualidade. Tá? Então, fazendo isso, você compartilhando meus conteúdos, chamando o pessoal, falando que você vai participar, me ajuda muito já, porque aí você me ajuda a cumprir a minha missão que eu tenho aqui na Terra, que é ajudar vocês a realizar o sonho de ser ator ou atriz, tá? Alguém tem alguma dúvida? Eu vou deixar um momento pra vocês tirarem dúvida, eu vou tomar uma água. Outra coisa também, existe um formulário em que você pode mandar as suas dúvidas, tá? Essas lives, eu chamo ela de lives VaptVupt. Por quê? É uma live de 1 hora, tá? Em que eu vou pegar um tema. Obrigada, Biel, pela rosa. Se quiser mandar uma dúvida, pode enviar, tá bom? E você, até esqueci, me empolguei com a rosa do Miguel, do Biel. Então você pode mandar a sua dúvida. Para você pegar o formulário, me manda uma mensagem no Instagram ou no TikTok. Me manda o link. E aí eu mando para você o link do formulário. Vários conteúdos que eu tô tirando aqui, eu tô tirando justamente desse formulário. Então essa aqui era uma das perguntas que alguém me mandou, falando sobre, a minha atuação tá ruim, a minha autoestima tá ruim, como que eu faço para resolver isso? Então eu fui lá e falei assim, beleza, tá tudo bem, então vamos falar sobre isso, tá? Amanhã eu vou escolher um outro tema e às 20h20 a gente se encontra e a gente fala aqui de novo durante 1 hora sobre esse assunto, tá? Então, se você tiver alguma dúvida, viu, Biel, você pode mandar. Quem manda presente passa na frente de todo mundo, né? Óbvio. Sobre carreira, se você estiver confuso, perdido, manda aí que eu vou responder. Deixa eu ver se... Peraí, gente, deixa eu só ver um negocinho. Essa luz aqui que eu tô, ela é boa pra cá, mas não pra webcam. Depois eu vou ter que trocar a ordem, assim, tá? Inclusive, vocês me ajudam a escolher o tema da próxima live? Vou abrir aqui.
Quem tiver dúvidas sobre autoestima, fez sentido? Me contem aqui. Se fez sentido, se vocês gostariam de saber mais alguma pergunta. Matheus, ajudou você? Matheus, ele é elfo. Esmeralda. Vamos lá. Aqui, ó, perguntas. Me ajudem a escolher. Esse aqui tem a ver com esse mesmo tema. Eu acho que a pergunta do Biel é uma boa também pra ser, né? Como atrizes, acho que escolham entre essas duas opções. Como atrizes ganham dinheiro ou peraí. Como entrar na personagem? 1 ou 2? O que vocês preferem? E aí eu vou responder a pergunta do Miguel. Do Biel, desculpa, Biel. 1 ou 2, mandem aqui. Como atrizes ganham dinheiro ou como entrar na personagem? Entrar na personagem é você atuar, né? Então, atuar com aquele personagem. Mandem aqui, 1 ou 2. Número 1 ou número 2? Quem tá aqui tem sorte, porque vocês conseguem escolher as coisas, né? Então, vamos lá, Biel. Oi, precisa ter muito dinheiro para seguir essa carreira? Eu vou falar a mesma coisa que eu falei para um aluno, inclusive ele virou elfo aqui da escola, que é o seguinte, tá, gente? Tudo que a gente vai fazer na vida depende de investimento, tá? Algumas coisas a gente vai investir tempo, outras coisas a gente vai investir dinheiro, outras coisas a gente vai investir tempo e dinheiro, tá? Escrevam aqui, gente, por favor, me ajudem, 1 ou 2, pra eu decidir. Eu preciso de ajuda. Preciso de ajuda de vocês. Então, a gente sempre vai investir alguma coisa. Agora, é ilusão a gente pensar que quando a gente vai fazer um monte de curso gratuito, tá? Então, tem muita gente que vem com esse pensamento também. Eu faço todos os cursos gratuitos que a Suzana apresenta aqui na escola. Só que a pessoa termina o curso e para. Ela não investe na carreira dela. Ela não continua. E aí, o que acontece? O investimento que ela estava fazendo, ela cresceu um pouquinho. Aí, ela para e ela volta. Basicamente, ela passa para trás. Ela não volta para o mesmo lugar que ela estava antes. Ela fica no negativo. Isso quer dizer o quê? Que tudo que ela está fazendo está custando muito caro. Mesmo sem ela ter pagado nada. Porque ela investiu todo aquele tempo que ela tinha. Ela assistiu todas as aulas. Ela fez os exercícios. Mas, quando chegou o momento dela tomar atitude para tornar o sonho dela realidade de verdade, ela não deu o próximo passo. E aí ela fica o quê? Estagnada. Quando a gente fica estagnada, começam a vir aqueles sentimentos de a minha atuação não cresce, eu não consigo atuar e me sentir segura com a minha atuação, eu tô sempre no mesmo lugar, eu estou atrasada. Então, o que passa a acontecer? Esse monte de conteúdo dentro dela começa a se tornar em pensamentos intrusos. E aí ela não tem a ferramenta Destrave, que foi uma coisa que eu expliquei aqui, Biel, que você não estava aqui ainda. Mas que eu expliquei que a ferramenta Destrave, ela é para ajudar você com esses pensamentos, né? Esses pensamentos que atrapalham você quando você está atuando. E aí ela não tem a ferramenta, ou seja, ela está perdendo mais tempo e por conta disso ela não está nem ganhando dinheiro como atriz, tá? Então eu tenho fadinhas, por exemplo, aqui dentro da escola, ela vai vir conversar com vocês que ela já fez até publi. Ou seja, ela fez o curso aqui junto comigo e ela já tá fazendo publi, que é publi no Instagram, essas coisas assim, né? Tem fadinhas que estão produzindo conteúdo. Daqui a pouco o conteúdo dela, né, se ela continuar produzindo, se torna algo monetizável. Não é tão impossível assim o conteúdo virar monetizável. Então, assim, se você continuar com o pensamento de eu tenho que investir, você tem que investir. Assim como você se tornar médico, você tem que investir em conhecimento para entrar dentro da faculdade. Assim, para ser advogado, a mesma coisa. Então, sempre vai existir um tipo de investimento. E esse investimento sempre vai envolver essas duas coisas.
Tem muita gente que fala assim, mas eu vou investir num curso presencial, mas aí não tem curso presencial na cidade. Então aí a pessoa fica, eu vou esperar o curso chegar aqui na minha cidade. A pessoa tá lá perdendo tempo, que é uma das coisas mais preciosas. Ela podia já estar treinando a atuação dela, mas não, ela insiste em continuar estagnada, parada, e aí ela nunca dá o próximo passo. Agora, a pergunta é, isso tem alguns cursos que eu tenho que investir mais ou menos? Sim, tem alguns cursos que você tem que investir mais ou menos. Então, por exemplo, eu contei esses dias isso para minhas fadinhas. Eu já cheguei a investir mais de 100 mil reais dentro da minha carreira como um todo. 100 mil reais. Dá pra eu ter comprado quase uma casa. Ou dado a entrada num apartamento, alguma coisa assim. Dá pra eu ter feito muita coisa com esses 100 mil reais. Mas eu investi todo esse dinheiro. E aí eu tô falando que você tem que investir todo esse dinheiro também? Não, jamais. Não é sobre isso que eu tô falando. Eu investi todo esse dinheiro porque eu não sabia quais os conhecimentos que eu precisava. Então, por exemplo, um dos grandes investimentos que eu fiz foi na minha faculdade. Agora, era pra eu ter começado na faculdade? Não. Alguém perguntou aqui, né? E tem que começar na faculdade? Não. Ninguém disse isso pra vocês. Agora, se vocês estão seguindo pessoas que estão falando isso pra vocês, é porque essa pessoa não sabe organizar a carreira. Ela não sabe nem como organiza a carreira da própria atriz. E aí a gente tem o quê? Um problemão. Porque você pode estar investindo nas coisas que não necessariamente vão trazer sucesso pra você. Não é todo mundo que quer fazer faculdade, gente. Faculdade é pra pessoa, ainda mais de atuação. Depende. Não dá pra eu falar pra você. Se você tá seguindo alguém e essa pessoa tá falando que você tem que fazer faculdade, você tem que tomar muito cuidado com essa pessoa. Porque depende. Depende de muita coisa. Depende de onde você mora, o que você tá fazendo, o seu objetivo como atriz, o que você quer fazer. Aí o que acontece? Você fica completamente desesperada pra fazer uma faculdade, vira uma Suzana da vida, né, que não tá pronta pra passar numa faculdade pública e faz o quê? Inventa de pagar a faculdade. Aí investe um dinheirão e ainda sai e não sabe como trabalhar. Foi o que aconteceu comigo. Olha só. Adiantou alguma coisa? Adiantou. Eu aprendi bastante coisa dentro da faculdade. Mas eu não sabia cuidar da minha carreira. Que legal. Lá dentro do evento, né, que vai ser um curso online gratuito, você vai aprender. A gente vai falar sobre carreira. E sobre o que você tem que pensar quando você começar na sua carreira. Ao invés de você ficar pensando, eu vou fazer faculdade, curso técnico, tem uma coisa que você tem que fazer antes. O que você quer da sua vida? Tem que pensar. Tá? Então, a gente vai ter, sim, que ter um investimento sempre, independente da carreira que a gente vai. Agora, a questão é... Peraí, um minutinho. Tá. Então, a gente tem que começar a refletir melhor sobre esses assuntos, tá? Lá dentro do evento ao vivo gratuito, a gente vai falar melhor sobre esse assunto. Então, é importante que vocês se inscrevam. É só clicar lá no meu link da bio. A gente já passou nosso tempinho. Mas, Biel, fez sentido pra você? Me conta aqui. Oi, quero me inscrever na agência. O que você acha dela? Gente, pra que vocês querem se inscrever na agência? Você tá pronta pra tá dentro de uma agência? Se eu te der um teste agora, você consegue fazer o texto? Você consegue atuar com o texto? Se eu te der um teste agora, falando que esse teste é, sei lá, pra Netflix, você vai ficar nervosa, vai surtar e vai ficar com medo? Tá vendo como vocês não sabem organizar a carreira? Pra quê? A não ser que você já seja atriz, aí faz sentido. Acho que eu me agenciei algumas vezes na minha carreira, né? E as oportunidades da minha vida nunca vieram por meio de agência. Então vocês se preocupam com as coisas erradas no momento errado. É isso. Não adianta você se agenciar se você não tá pronta pra fazer um teste. Vocês acham que a agência resolve tudo e ela não resolve.
Inclusive, ela pode ser até um problema, porque se você não souber escolher a agência, você ainda cai num golpe. Olha só que divertido. É, filha. Cuidado. Que a agência chega pra você e fala assim: ai, que legal, muito bacana, você quer se inscrever aqui? Ai, se inscreve aqui na minha agência. Você só vai ter que pagar um book de R$ 5.000. E além desse book de R$ 5.000, você vai ter que fazer um curso. Por que você vai ter que pagar o curso? Porque você não sabe atuar. E se eu te der um teste, você não vai passar. Não vai passar. Você vai ficar nervosa. Você não sabe nem controlar seu nervosismo. Como é que você vai fazer? Tá vendo como vocês têm que pensar sobre carreira? Não adianta. Enquanto vocês se preocuparem com as coisas erradas nos momentos errados, aí sim você tem que começar a pensar se realmente vai dar certo esse negócio. Agora, se você quer realmente fazer o ano de 2024 ser o seu ano de realizações, a gente tem o curso online e gratuito. Lá dentro eu vou mostrar pra você o que você tem que se preocupar na sua carreira de verdade, ao invés de ficar se preocupando com bobagem, tipo agência, né? No momento que você não tá pronta pra fazer agência, que não faz o menor sentido. E aí depois que você organizar tudo aquilo lá bonitinho, né? Pensar sobre carreira, pensar sobre a sua atuação, né? Se você desejar, no dia 25 tem as aberturas do curso Fale Inesquecível, tá? E aí lá dentro do Fale Inesquecível, eu vou ensinar você como que você estuda um texto. E aí sim, assim como várias alunas minhas, depois que você fizer o Fale Inesquecível, aí sim o negócio vai virar. Porque aí você vai pegar um texto e você vai saber atuar com ele. Você vai pegar um texto, você vai olhar e falar assim: ah, eu sei o que eu tenho que fazer em cada momento da minha atuação. Eu sei o que eu preciso fazer ao invés de ficar decorando o texto. Aí sim, depois, quando você estiver preparada, aí você pode se preocupar com isso. Aí, se você quiser, a gente tem a Titânia, que você pode também se inscrever, que aí é o meu guia de carreira, né? Que aí a gente vai falar sobre carreira mesmo. Mas isso é mais pra frente. Mais pra frente. Isso é coisa, por exemplo, pro Matheus. Porque a Faculdade de Artes Cênicas não ensina a atuar. Tá, não é que ela não ensina a atuar. Prestem atenção, a Faculdade de Artes Cênicas é diferente de teatro, mas a faculdade pra você se tornar atriz, tá? Independente do curso que você vai escolher, ela não vai te ensinar o básico da atuação. Então, por exemplo, Matheus, o que você aprendeu comigo, ela não vai te ensinar, tá? Ela não vai falar pra você sobre o que você faz assim que você pega o texto. Como que você improvisa, por exemplo. Ninguém vai ensinar isso pra você, porque isso é o básico. É o que você já tem que saber fazer. Então, quando você entra na faculdade, você já tem que saber fazer isso. Eles já esperam que você já saiba atuar. Assim como se você entrar numa agência, eles já esperam que se eu te der um teste, você vai passar. Ou, pelo menos, você sabe, né, o que fazer quando chegar o texto pra você. Então, eles já esperam isso. Quando você chega lá na faculdade e você não tá preparada, se for uma faculdade como eu fiz, você passa, você entra na faculdade, mas você acaba se atrapalhando lá dentro, né? Então, foi o que aconteceu comigo. Eu passei na faculdade, só que lá dentro eu não sabia atuar naquela época. E aí eu me atrapalhei, né? Você conhece a história, não preciso ficar te contando. Ou pode acontecer o que aconteceu com outras pessoas que vão fazer cursos públicos, né? E aí, se você vai fazer um curso público de atuação, você tem que passar por um teste. Se você não sabe atuar, como que você vai passar no teste? Me conta. Como? Ah, eu vou depender da sorte. Tá bom. E se a sorte chegar e você entrar? O que você vai fazer lá dentro? Se você não sabe atuar? E todo mundo que passou no teste sabe atuar, e você não. E aí? Você vai ficar se comparando com todo mundo? Vai deixar sua autoestima chegar no lixo? Vai... O que você vai fazer? Complicado. Tem que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Né? Então, esse negócio de ir direto para uma agência, ir direto para uma faculdade, não são escolhas sábias, não são escolhas espertas. Porque às vezes você tá lá dentro e você... Vamos supor que surge uma oportunidade pra você. Eu tenho uma oportunidade pra conseguir me tornar... Fazer alguma coisa, né? Ganhar o dinheiro como atriz.
Eu tenho uma chance. E aí, quando você tem essa chance, o que acontece? Ela escorrega pelas suas mãos. Porque você não sabe estudar o texto. Você não sabe atuar. Você não sabe controlar o seu emocional. Você deixa o seu nervosismo tomar conta de você. Deixa os pensamentos intrusos e catastróficos também. Então, ou cria futuros que não existem, ou deixa os pensamentos tipo, você é ruim, você não consegue. Tudo tomar conta de você. Então, na faculdade, eles esperam que você já saiba o básico. Porque eles não vão te ensinar. Nem adianta você pedir, nem perguntar. A mesma coisa num teste. Ninguém vai ensinar você a criar personagem. Se você entrou no teste e você não sabe criar, você não vai passar. Não preciso falar isso pra ninguém. Se você entrar e ele perceber que você tá muito nervosa, você não vai passar. Pra gente encerrar, pra vocês verem que eu não tô inventando isso. Na verdade, eu trabalho com isso há muito tempo, eu não preciso inventar nada, né? Mas existe uma grande amiga minha que ela se chama Anne Gabriele. Quem lembra dessa piada? Toda vez eu abro as lives, eu faço a mesma piada, né? Impressionante. Vocês curtem a minha piada? É a mesma piada. Enfim, a Anne Gabriele é uma grande amiga minha. Ela é atriz, ela não é a Anne Gabriele do Now United, gente, não viaja. Toda vez eu faço isso. É a mesma piada. Mas, enfim, a Anne, ela tem uma história muito legal que ela conta sobre o primeiro teste dela, né? E ela fala que no primeiro teste que ela foi convidada, ela ficou o dia inteiro, ela ficou dias, né? Estudando e treinando e falando texto, e falava pra mãe dela, e falava pra sei lá quem, e aí ficava nessa, né? Eu vou fazer o teste, não sei o quê. Quando chegou na hora de fazer o teste, ela entrou numa sala, e dentro dessa sala é uma sala pra você fazer, né? Então, pra você mostrar o que você treinou sozinha. Só que é uma sala diferente. Nem sempre é uma sala que você tá treinando igual a sala da sua casa. E aí, o que passa a acontecer? A Fênix tá aqui, ó. Ai, não dá pra vocês verem. Oi, Fênix. E aí, o que acontece? Você tá num lugar diferente, com um monte de gente olhando pra tua cara, e você tá sendo julgada. Porque pode ser que você passe, pode ser que você não passe. Isso é julgar, né? As pessoas estão te julgando. Não julgando no sentido ruim, mas julgando, assim, eu quero essa ou essa pessoa, né? Por causa disso ou daquilo. Isso é um julgamento, né? Você tem que passar nesse teste. E aí, o que começou a acontecer? A Anne chegou, né? Você chega com uma plaquinha, você se apresenta, e aí quando o diretor falou ação, ela travou. Ela não conseguiu falar. Ela esqueceu. E é muito bonitinho ela contando isso. Um dia vocês peçam pra ela contar. E aí a Anne pegou e deu uma travada. Aí o diretor pegou e falou assim: calma, respira. Você esqueceu porque você tá muito nervosa. Ele já não ia passar ela, né? Porque já tava muito nervosa. E gente muito nervosa, quando a pessoa fica muito ansiosa pra fazer as coisas, normalmente ela não passa porque ela vai dar muito trabalho. Então o povo até pensa, essa pessoa combina com a personagem, mas ela não vai passar porque ela tá tão nervosa, ela vai dar trabalho pra gente na hora de gravar a cena. E vocês aí preocupados em encontrar a agência, né? Não sabem nem controlar o próprio nervosismo e que agência, vão procurar agência. E aí, o diretor acalmou ela, pegou e falou assim, vamos fazer de novo? Aí ela pegou e falou, vamos. E aí, na segunda vez, ela conseguiu fazer. Só que ela não passou. E aí, é claro que algumas vezes a gente só não vai passar por um tipo de motivo, né? Sei lá, tem alguma pessoa que combina mais com o personagem. Mas ela não passou também porque ela estava muito nervosa. Então, se você não sabe nem controlar o seu emocional na hora que você tá na frente, né, de um teste, de uma situação, não tem como a pessoa te passar. Porque ela vai olhar pra você e ela vai falar, essa pessoa vai me dar muito trabalho. Ela vai ficar nervosa na hora de gravar a cena. Ela vai atrasar as coisas. E no set de gravação, tudo é dinheiro. Eu não posso deixar uma pessoa gravar uma cena e a pessoa tá nervosa. E aí ela não consegue gravar. E aí tem mais um dia, que pagar mais um dia o espaço pra gravar uma cena, sabe? Umas coisas... Não dá, gente. Não tem como.
Então, se essa pessoa vai me fazer gastar muito dinheiro, eu não passo ela, mesmo que ela combine muito com o personagem. E é por isso que vocês não deveriam estar preocupados com a agência, sendo que vocês não sabem nem controlar o próprio emocional. Fez sentido? Deixa eu ver o que a Kel tá falando. O básico da faculdade não ensina. Eu entrei na faculdade com o básico, entre muitas aspas, e ainda assim me lasquei. Eita! Não sabia usar. Não adianta nada também. Eles juravam que eu sabia porque eu disse que já tinha feito teatro. E não se preocuparam em ver se eu realmente sabia usar. Tem muita gente que chega pra mim, a gente pode fazer uma live sobre isso também. Deixa eu ver o que vocês votaram. Vocês votaram 1 ou 2? 1? Número 2. Ficou na... Eu vou ter que fazer isso no story. Mas, de qualquer maneira... Tem muita gente que fala assim, né? Eu fiz teatro, mas eu não sei usar as ferramentas. Isso é muito comum de acontecer. Esses dias eu recebi uma menina, e aí eu fui conversar com ela, e aí ela pegou e falou assim, eu não sei pra que serve o que o professor manda eu fazer. Ele manda eu ficar trabalhando com bastão. Pra que eu preciso trabalhar com bastão? Aí eu comecei a rir. Eu falei, pro seu nível de atuação pra nada. Você tá jogando dinheiro e seu tempo em nada, né? Porque o professor tá te ensinando uma coisa que não faz sentido pra você agora, né? Então tem várias coisas no mundo da atuação que são muito legais de fazer, mas não necessariamente isso te prepara pra ser atriz, entende? Então, muitas vezes a gente tem cursos que eles só te dão a experiência de você atuar, mas eles não te ensinam a atuar. São coisas completamente diferentes. Então tem curso que eu já trabalhei, inclusive, em escolas e eu era contra. Só pra deixar claro, eu era contra essa atitude. Eu era professora, quando eu me tornei coordenadora, eu ia mudar. Sim, gente, eu sou uma pessoa muito famosa. Quando eu me tornei coordenadora, eu ia mudar o jeito que o curso funcionava. E eu cheguei... eu lembro que quando eu cheguei, a primeira coisa que falaram era, você tem que gravar, você tem que dar esse curso, porque no final eles vão apresentar uma peça. E aí eu peguei e falei assim, tá bom, mas tem que dar texto agora, tem que fazer... Não, eles vão apresentar uma peça no final. Eu falei, não, legal, mas eu vou trabalhar o quê com eles? Vou fazer o quê? Não, você pode fazer o que você quiser, mas no final tem que ter uma apresentação. Existiam turmas, inclusive, que a primeira coisa que eles faziam era dar um texto pra pessoa. Toma um texto aí. E aí você tinha que decorar e você ficava o ano inteiro com o mesmo texto. Você acredita? Adiantou alguma coisa isso? Não. Ensinaram a pessoa a decorar texto. E aí? Aí a atuação da pessoa tá lá robotizada, não sabe criar personagem, mas tá pagando curso. Pagando curso presencial, sem ferramenta nenhuma, tá só lá decorando texto. Gente, decorar desenho a gente decora em casa, não precisa de um curso pra ensinar a decorar texto. Sabe? Então, por isso que eu falei que a gente tem que pensar bastante sobre carreira, porque você tem que investir sim. Só que se você fizer um investimento errado, ele vai sair muito mais caro. Muito mais caro. E vou falar um negócio pra vocês. Esse curso que eu trabalhava, ele custava pelo menos 3 mil reais. Pelo menos. E você tinha que ir até lá. Então você tinha que pagar transporte e alimentação, porque você ficava um tempão lá dentro. No fim das contas, 3 mil reais podia virar 4, dependendo de onde você vinha, 5. Se você vem de cidade longe, um pouquinho mais. Se você tem que pagar pra dormir na cidade, mais. Tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado com as escolhas que a gente faz. Se você quiser já, vamos lá, vamos encerrando. Mas se você quiser começar já, né, transformar 2024 no seu ano de realizações, a gente tem o evento ao vivo e gratuito, né? Então, um curso online gratuito que vai acontecer do dia 22 até o dia 25. E no dia 25, se você quiser continuar estudando comigo, a gente tem o Fly Inesquecível, tá bom? Amanhã a gente tem mais um encontro. Olha o meu story, porque a gente vai decidir juntos, que ficou empatado.
o que a gente vai falar amanhã, tá bom? E quem quiser o formulário para mandar a sua dúvida, para responder igual eu respondi a dúvida da Carol, manda aqui embaixo também, que a gente vai... Manda aqui embaixo não, manda pra mim na DM a pergunta... me manda o link, que aí eu mando pra você, tá bom? Beijinhos pra vocês, boa noite, bom descanso. Amanhã às 20h20 a gente tá aqui de novo. Tchau, tchau, maravilhindas e maravilhindos.